Olá pessoal, estamos mais uma vez com a aula de matemática para vocês do EJA 3, certo? E eu vou postar dessa vez esse vídeo no meu canal do YouTube, certo? O canal Professor Madison, certo? De maneira que já vou aproveitando pedindo lá que vocês se inscrevam para que toda vez que eu postar um vídeo você possa ser avisado. Você clica lá no sininho e toda vez que eu postar vídeo sobre as aulas, vocês vão ser avisados dessas gravações, tá certo? Nós vamos, a partir de agora, vai ser essa maneira que eu vou fazer. Por quê? Porque com isso eu economizo espaço na nuvem do Google Drive, tá certo? Toda vez que eu uso o Google Sala de Aula, que eu posto um vídeo, eu estou consumindo espaço. E isso no meu e-mail está ficando inviável. Haja vista, semana passada eu levei 2-3 dias para postar um vídeo para a turma do terceiro do EJA 3B. E aí isso demandou uma dificuldade tremenda, uma dificuldade enorme, tá certo? Eu tive que fazer um backup lá do Google Drive, o que demorou muito, porque como o Leandro falou, Leandro do terceiro B, né, falou, realmente é uma nuvem muito lenta. Parece que o seu computador está com vírus de tão lento que fica, tá certo? De maneira que a partir de agora eu vou testar fazer isso. Não vou fazer com todas as disciplinas, mas pelo menos com essa de matemática, com a de física, de maneira que fica mais interessante essa maneira, porque aí eu só pego o link e coloco lá no Google Sala de Aula, tá certo? Então, de antemão, já, como eu disse a vocês, se inscrevam lá no meu canal. Ele vai começar a ficar ativo agora. Foi um canal que eu criei há pouco tempo, certo? Mas vai ser esse canal que eu vou utilizar também para aulas, videoaulas de física, tá certo? Você que almeja, você que é terceiro B, terceiro A, que almeja fazer Enem agora, no início do próximo ano, tá certo? Então você vai ter ali uma ferramenta onde você vai buscar as suas videoaulas de física, onde você vai poder estudar física, certo? Do ensino médio, que é o que é a minha proposta nesse canal, tá certo? Então eu ainda estou começando com os andamentos e vou começar com esses vídeos para o EJA, certo? Mas depois eu vou abrir uma playlist só para ensino médio de maneira geral, tá certo? E aí você vai ter acesso a esses vídeos e vai poder estudar física, ok, para o seu Enem ou para qualquer prova que você possa vir a fazer no futuro, que, claro, tenha física, tá certo? Então, pessoal, vamos lá. Vamos começar falando. Semana passada nós falamos sobre expressões numéricas, ainda uma revisão de matemática básica. Hoje nós vamos falar sobre potenciação, tá certo? Dentro da revisão, né? E aí, gente, a potenciação em si significa o quê? A operação de potenciação é você multiplicar um número por ele mesmo, certo? A quantidade de vezes que for necessária. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui, ó, deixa eu pegar essa partezinha aqui que está mais... Eu posso fazer, nesse caso aqui, 3 vezes 3, e aí vai dar 9. Beleza, para multiplicar o número por ele mesmo uma vez é simples, certo? Mas eu posso representar essa multiplicação da seguinte maneira: 3 ao quadrado. Vai dar 9 do mesmo jeito. O que é que isso quer me informar? Isso é um comando. Ele está dizendo, certo? Quando eu apresento um número dessa maneira aqui, ó. Quando eu apresento um número dessa maneira aqui, eu estou dando um comando a quem vai operar. Eu estou dizendo, pegue esse número 3, que está aqui, e multiplique por ele mesmo, certo? Ou seja, essa multiplicação é 3 vezes 3. Por que eu sei que é só 3 vezes 3? Por que não seria 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3? Porque quem está dando a ordem de quantas vezes ele vai ser multiplicado é esse número 2 aqui em cima, ó. Esse número 2 aqui em cima é chamado de expoente, tá certo? Expoente. E o número 3 é chamado de base. Então, na potenciação, nós temos a base e nós temos o expoente, ok? De maneira que nós temos as inúmeras operações de potenciação. E essa é a base
tá certo? Para não só os conteúdos de matemática que vocês vão ver no futuro, mas também para conteúdos de outras disciplinas, como por exemplo física, química. Usa-se muito esse conteúdo de potenciação, tá certo? Então, por exemplo, se eu quiser aqui multiplicar esse 4 aqui 5 vezes, ó, foi o que o cidadão fez aqui. Ele só repetiu o 4 5 vezes aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, 5 vezes vai dar 1024. Então observe que vai chegando uma certa quantidade de números em que essa potenciação vai ficando mais complexa de se fazer, vai ficando mais trabalhosa. E aí corre-se o risco de você às vezes se perder numa multiplicação dessa. Eu pego aqui, ó, 4 vezes 4, ó, multiplico aqui, deixa eu dar um zoom na minha tela. Então, ó, eu pego aqui, ó, multiplico 4 vezes 4, beleza, isso aqui deu certo. 4 vezes 4, 16. E aí, de tanto número, às vezes eu posso pular um número, esquecer de multiplicar algum número e o resultado final dá errado. Então eu tenho que ter muito cuidado com a potenciação, com esses aspectos, tá certo? Então, gente, basicamente, potenciação é isso aí, certo? O material aqui ensina a ler, né? Lê-se 4 elevado à quinta potência, mas você pode ler 4 elevado a 5 também. 3 ao quadrado, certo? Ou 3 elevado a 2, isso aí fica a seu critério, tá certo? E aí agora ele mostra alguns exemplos aqui de potência, né? Ele bota 2 à quinta, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16, vezes 2, 32, tá aqui. 4 ao quadrado, né? Que é 4 vezes 4, 16. 10 à terceira, olha, a potência de base 10 é a mais fácil de se fazer. Por quê? Porque é só você acrescentar a quantidade de zeros determinada por quem? Pelo expoente. Então, o expoente determina a quantidade de zeros. Então, por exemplo, 10 à quarta. 10 à quarta nada mais é do que 1 com 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 10 mil. 10 à quinta é 1 seguido de 5 zeros. 1, 2, 3, 4, 5. 100 mil. 10 à sexta é 1 seguido de 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, 1 milhão. E por aí vai, pessoal. Então, a potência de base 10 é a mais simples potência que tem. Tá certo? Bom, vamos agora a um número, uma base elevada a zero, certo? Existe uma propriedade na potenciação que diz que todo número elevado a zero é 1. Para entender essa propriedade, nós precisamos levar em consideração algumas outras propriedades, certo? Que eu vou citar aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui um outro arquivo. Um arquivo novo. Depois eu retorno para ele, certo? Então deixa eu colocar aqui propriedades da potenciação. Da potenciação. Não se preocupem porque depois eu transformo isso aqui no PDF e coloco lá no grupo para vocês. Potenciação. Nós vimos que a potenciação é um caso específico da multiplicação, certo? Em que você vai multiplicar um número por ele mesmo, algumas vezes. Então isso é chamado de potenciação. É um caso particular da multiplicação, tá certo? Então, a potenciação... Deixa eu botar aqui. A potenciação é um caso particular da multiplicação. Ok? Que caso particular é esse? Quando nós temos que multiplicar um número por ele mesmo, uma vez, duas vezes, três vezes e assim sucessivamente. 3 vezes 3, 2 vezes 2 vezes 2,
5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 e por aí vai. Então, 3 vezes 3, 9. Esse 9 ficou horrível. 9. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, 5 vezes 5 vezes 5. 4 vezes, né? Então, vai ser 5 vezes 5. Ó, 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Esses três exemplos nós podemos representar através das potências, como eu disse a você, certo? É pegar o número que está repetindo, vai ser a base, nesse caso aqui é 3, nesse caso é 2 e nesse caso é 5. Esse é o número que está sendo multiplicado repetidas vezes. E a quantidade de vezes que você está multiplicando esse número vai ser o nosso expoente. Então, 3 está multiplicando ele mesmo 2 vezes, então aqui é expoente 2. 2 está multiplicando ele mesmo 3 vezes, então aqui é 3. E 5 está multiplicando ele mesmo 4 vezes, então isso aqui é 4. Então essas são as maneiras de você apresentar a multiplicação quando você está multiplicando um número igual, né? Um número por ele mesmo N vezes, tá certo? Então isso aqui é chamado de expoente. Expoente, e isso aqui é chamado de base. Então nós temos a base e o expoente. Genericamente nós representamos a potência dessa maneira, em que A é chamado de base e N é chamado de expoente. E aí, pessoal, continuando as propriedades de potência. A primeira propriedade é o fato de que quando você multiplica potências, você tem uma regra específica. Então, por exemplo, se eu pegar 2 ao quadrado e multiplicar por 2 à terceira, como é que eu vou fazer essa multiplicação? Tem dois jeitos. O jeito mais trabalhoso, certo? Que é você fazer 2 ao quadrado, que é 2 vezes 2, depois multiplicar por 2 à terceira, que é 2 vezes 2 vezes 2. E aí, isso aqui vai ser 2 vezes 2, 4, vezes 2 vezes 2, 4 vezes 2, 6. 8. Certo? E aí, fazer 4 vezes 8, 32. Então essa multiplicação aqui pode ser dessa maneira. Ou você pode usar uma regra de potência que diz que, primeira regra da potência, na multiplicação de potência, na multiplicação, deixa eu botar mais uma página aqui para poder descer, de potência de mesma base, ou seja, quando a base é a mesma, o que é que vai acontecer? Conserva-se a base e soma os expoentes. Então, voltando com o nosso exemplo aqui de cima, 2 ao quadrado vezes 2 à terceira. Então, como é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos repetir a base 2 e somar os expoentes. Então, isso aqui vai ser 2 à quinta. E isso vai ser quanto? 2. Você vai multiplicar 2 5 vezes, certo? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 3, 4, 5. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Observe que deu o resultado igualzinho. Certo? Então essa é a primeira propriedade da potência. A propriedade da multiplicação de potência de mesma base. Detalhe, certo? Nós estamos, essa propriedade se aplica à potência de mesma base.
Vamos para a próxima propriedade. Propriedade 2. Quando eu tenho que dividir potências de mesma base, como é que nós devemos proceder? Então, você pode representar essa divisão dessa maneira aqui, ó, 2 à quinta dividido por 2 à terceira. Certo? Então, você pode simplesmente botar o resultado e depois dividir. Fazer 2 à quinta, depois dividir pelo resultado de 2 à terceira. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, 5 vezes, dividido por 2 vezes 2, vezes 2. Tá certo? E aí você faz, aqui vai dar 32, né? E aqui vai dar 8. Então fica 32 dividido por 8. Que vai dar 4. Ou você pode utilizar a propriedade que diz que na divisão de potência de mesma base, conserva a base, ou seja, mantém a base, e subtrai os expoentes. Então, no nosso exemplo, 2 à quinta dividido por 2 à terceira. 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 3. Vai ser repetir a base e subtrair os expoentes. Então, 5 menos 2, 5 menos 3, 2. Que vai dar 2 ao quadrado, 4. Então, você observa respostas iguais, sendo que um você vai ter mais trabalho do que o outro. Porque, claro, eu estou usando aqui exemplos com números pequenos, mas nem sempre vai ser assim, tá certo? Então, é muito mais interessante você trabalhar com as propriedades da potência do que você ir lá multiplicar N vezes e depois dividir ou multiplicar. Gente, essa propriedade da divisão nos fornece uma outra propriedade. Veja só, quando nós temos esse caso aqui, ó, 2 à quinta dividido por 2 à quinta, certo? O que é que vai acontecer aqui? Nós já sabemos que 2 à quinta é 32, isso é a mesma coisa que 32 dividido por 32, que dá quanto? Que dá 1, ok? Pois bem, fazendo isso aplicando a propriedade da divisão. Quando fazemos isso aplicando a propriedade da divisão, aplicando a propriedade 2, temos. Deixa eu adicionar mais uma página. Dois à quinta dividido por 2 à quinta. O que é que diz a propriedade 2? Que quando temos uma divisão de potência de mesma base, conserva a base e subtrai os expoentes. 5 menos 5 é 2 elevado a 0. Opa! E agora? Ora, eu já mostrei a vocês aqui, ó, que o resultado dessa divisão tem que dar quanto? O resultado dessa divisão aqui, ó, tem que dar quanto? Tem que dar 1. Então, gente, isso aqui vai ser igual a quanto, então? Só pode ser 1. E aí vem a próxima propriedade da potenciação. Toda potência cujo expoente é 0, o resultado é 1. Então, terceira propriedade. Toda potência cujo expoente é 0 tem como resultado 1. Acabou-se.
Então, toda vez que você tiver um expoente zero, o resultado é 1. Tá certo? E aí, pessoal, vamos agora fazer alguns exemplos. Vamos selecionar alguns exemplos. 2 ao quadrado é o mais simples. 2 à terceira. 5 à quarta. 2 à oitava. 10 à sexta. E 20 à quinta. Vamos usar esses. A quinta é um número muito grande, vai ficar uma conta muito grande. Vou botar 20 à terceira. Então, pessoal, respondendo, 2 ao quadrado é nada mais, nada menos que 2 vezes 2, que é 4. 2 ao cubo, 2 vezes 2 vezes 2. Se 2 vezes 2 é 4, então o resultado aqui é 4 vezes 2, 8. 5 à quarta é 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. 4 vezes. Então isso aqui vai ficar 5 vezes 5, 25 vezes 5, 125. 125 vezes 5, 625. Ok? 2 à oitava vai ficar 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 8 vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui vai ficar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, vezes 2, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 64 vezes 2 dá 128, 128 vezes 2 dá 16, vai 1, 5, 256. E 10 à sexta é 1 seguido por 6 zeros. 2, 3, 4, 5, 6. Que é 1 milhão. 20 ao cubo, certo? É 20 vezes 20 vezes 20. 20 vezes 20 dá 400, vezes 20 dá 8.000. Então, pessoal, está aí, certo? O nosso tema da aula de hoje, potenciação. Ok? Eu espero que tenha ficado claro a vocês, ok? Se não ficou, pode nos procurar, eu estou online, como vocês sempre procuram, precisam de alguma dúvida, ok? Eu estou à disposição de vocês para esclarecer qualquer dúvida que você tenha, ok? Então, gente, boa noite a todos e até a próxima aula.